Bom, hoje está iniciando aqui a gravação, né, do exercício explicado, né, da questão 1 para a carga 2, né. A carga 2 ela se trata de uma carga RL, né, e como aqui a gente está tratando de um conversor monofásico, de meia onda de carga RL, vamos estudar as características dele, como descobrir a tensão média, na carga, corrente média e assim por diante. Vamos começar aqui, por se tratar de um circuito, RL, a primeira coisa que a gente precisa estar descobrindo é o ângulo beta, né, ou o ângulo φ propriamente. Para que isso? Porque por se tratar de uma carga RL, a corrente ela é de uma certa maneira atrasada, então a gente tem uma maior corrente, no caso por maior tempo na carga, e isso faz com que gere uma tensão negativa na carga. E é para isso que a gente vai descobrir o ângulo φ e o ângulo beta. O ângulo φ a gente obtém através dessa fórmula aqui, e a gente sobe que é 45 ou 0,78 radianos, e através do método do abaco, que é basicamente a gente utilizando aqui, a gente pode descobrir que ele é 225, né, ângulo, e uma maneira da gente estar provando isso é pelo método da bissecção, em que basicamente a gente realiza a média, né, no caso aqui, eu acabei estipulando esse valor de 220 e 230 justamente por estar, né, entre esses dois valores, né, ser o mais provável de estar. E para estar provando isso, como que a gente pode fazer também, é mudando para radianos, é sempre recomendado fazer essa conta em radianos e aplicando nessa equação de seno beta menos φ mais seno de φ, óleo elevado a beta sobre a tangente de φ, a gente chega a 0,013 e a gente realizando outras médias aqui, né, como pode ver de 180, 360 e assim por diante, a gente chega aqui a esse é o valor mais próximo, então é a maneira de estar descobrindo isso, né, se você não está confiante pelo método do abaco, utilizar o método da dissecção. E por se tratar, né, de um circuito RL, como eu já tinha explicado, é um circuito senoidal, então por ter esse indutor aqui, a gente não tem uma carga resistiva, né, a gente tem uma carga indutiva, e isso faz com que acaba tendo condução, né, reversa, perdão, condução reversa não, é uma tensão negativa na carga, e quando a gente analisa esse formato de onda aqui, né, que é esse ângulo φ, né, que é 3,927, né, se a gente for estar multiplicando pelo φ, a gente tem que a fonte ela age normal, ela continua sendo age normal, a corrente ela se propaga um pouco mais, né, a gente vê que ela vai até esse ponto, o diodo também ele entra em bloqueio também nesse ponto, e a tensão na carga, a gente pode ver que ela tem uma tensão reversa. Para descobrir a corrente média, agora, a gente realiza ela normal, utilizando a corrente média, então a gente sabe a gente utiliza o período de 2π, só que em vez de ela ir até π, conduzindo, ela vai até 1,25π, né, como mostrado aqui, que é justamente para estar calculando essa parte reversa. E a gente descobre que a tensão média é 84,53. Isso também vai se aplicar ao valor da tensão eficaz, né? A gente utilizando dessa fórmula aqui, e no caso aqui eu generalizei ela, porque eu aproveitei e já utilizei para carga 1, né? Que é o que o exercício pede, mas aqui eu só estou mostrando para carga 2. Então aqui eu também substituo por 1,25π e chego ao valor de tensão eficaz. E aqui eu também vou aplicar isso para corrente média. Então aqui eu também generalizei. E chegando aqui eu também, ó, vou utilizar 1,25. E uma coisa importante, né, sobre a potência média é que ela desconsidera, né, as cargas CAs, né, a gente só considera as componentes CC, então basicamente a gente só considera o resistor nela. Então aqui a gente vai substituir pelo valor de tensão média e o valor de corrente média, que a gente já calculou. Então a gente sabe que 84,53 vezes 4,25 vai nos dar a potência média, né, da carga 2. E para descobrir, no caso, a corrente média no diodo, por se tratar de um circuito monofásico, sem nada em paralelo, a gente vai considerar o mesmo valor que tem na carga. E a potência eficaz do circuito, a gente descobre ele através da gente estar pegando essa fórmula aqui de corrente eficaz, e ela não dá nenhum valor numérico pra gente. Ela nos dá uma expressão, né, que é essa daqui. E essa expressão, a gente substitui, né, os valores, a gente substitui, antes de substituir os valores, a gente também aproveita o ângulo φ que a gente adquiriu e vai aqui no abaco da corrente. A gente, ó, sabe que a gente pegou 45, 45 tá bem aqui na metade. A gente vem aqui, tem mais ou menos onde que tá o, o valor, né, da corrente, então aqui eu considerei mais ou menos 0,55, e estando substituindo aqui, a gente chega a 6,051, que é um valor relativamente próximo, bom, da corrente eficaz que a gente busca. Aqui a gente vai estar calculando a ondulação, né, o fator de forma e o fator de ondulação também, e a ondulação propriamente. Então, a gente pega as fórmulas aqui, né, a gente sabe que o fator de forma, a gente pega através da tensão eficaz, né, e da tensão média. O fator de ondulação, a gente é a raiz quadrada do fator formal, do fator de forma, menos 1. E a gente também pega a ondulação, que é basicamente o pico da nossa corrente. Para a gente estar descobrindo agora as potências, né, na carga, o fator de potência, a gente pode descobrir que a potência ativa é igual a resistência, né, vezes a corrente eficaz, né, e a gente descobre que é 732,29, isso é uma outra maneira de estar descobrindo a potência ativa na carga, e a potência aparente é o valor em RMS, tanto da tensão quanto da corrente, e colocando esses dois, como mostrado aqui no triângulo trigonométrico, a gente obtém o fator de potência. Como mostrado, né, a gente também pedido no exercício para estar realizando, né, pelo método do abaco, né, afinal o exercício ele dá isso aqui pra gente, então eu realizei novamente. E tanto agora para a corrente média, quanto para corrente eficaz, ambos chegaram em resultados muito parecidos com o do aplicativo. E é bom lembrar que o da corrente média aqui, a gente está considerando o Z, e não propriamente só a resistência. E uma coisa que eu verifiquei é que se a gente tivesse feito, né, através, vamos assim dizer,
da corrente eficaz normal, a gente chegaria no valor de 5,56, um valor muito distante do 6,174 que era o esperado. Então, se a gente realizar através desse método, o resultado vai ser muito mais preciso. Agora a gente está descobrindo, né, as tensões na fonte, né, através de Fourier. Aqui também tem o da carga 1, porque eu acabo generalizando, né, então eu chego nessa equação aqui para zero, que depois eu substituo também para carga 2, e a n aqui de uma forma generalizada, eu acabo pegando através aqui, que eu marco como 1, e aqui como 2 para poder estar utilizando. E aqui, observando a própria carga 1, a gente vê que Dn, tanto para par quanto para ímpar, ele dá zero, né? Isto visto que um seno, o tanto 1, 2, o 3, né? Perdão, o 1 vezes π, né? 2 vezes π, todos eles vão dar zero, então a gente sabe que Bn é, é igual a zero, então para carga 2 eu acabo só substituindo o valor de A0, de A2, e no caso aqui só e de B1, que são os valores que acabam não zerando. E aí para estar descobrindo a corrente média, a gente sabe que é 4,22. E pegando aqui a raiz quadrada de tudo elevado ao quadrado, eu descubro que a tensão, perdão, a corrente eficaz é 6,72 amperes.